A nossa aula de hoje, ela é sobre bioquímica celular. E o que é a bioquímica celular? A bioquímica celular é o ramo da biologia que se dedica em estudar os compostos químicos do meio intracelular e meio extracelular do nosso organismo. Você sabia que na biosfera existem vários compostos químicos que são essenciais para a manutenção da vida dos seres vivos? Entre eles, nós temos carbono, representado pela letra C maiúscula, hidrogênio, representado pela letra H maiúsculo, oxigênio, representado pela letra O maiúsculo, nitrogênio, representado pela letra N maiúsculo, e enxofre, representado pela letra S maiúsculo, que é o nosso famoso Chons. Esses compostos, eles constituem 98% da constituição do nosso organismo. Os outros 2% são das outras substâncias que nós encontramos no planeta Terra. Essas substâncias elas foram divididas em dois grandes grupos, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Por definição, as substâncias orgânicas são aquelas que existem carbono em sua constituição. Já as inorgânicas são aquelas que não possuem carbono em sua constituição. Mas tome bastante cuidado. O CO2 é um composto que possui carbono, mas não é orgânico, e sim inorgânico. Vamos começar então a falar das substâncias inorgânicas. A primeira delas é a água. A água é um recurso natural abundante e essencial para a manutenção da vida na Terra. Para que você tenha noção, 71% do nosso planeta é coberto por água. Já o nosso organismo, ele é formado 75% desse recurso natural. A água é conhecida como um solvente universal, devido à sua polaridade molecular. A molécula da água é uma molécula polar e com isso consegue dissolver grande parte das substâncias polares no meio intracelular do nosso organismo. Possuem várias funções, como transportar substâncias, facilitar reações químicas no organismo por manter o meio propício às ações enzimáticas, termorregulação, ou seja, regular a temperatura não somente no nosso organismo, mas também no meio ambiente, lubrificante, reações de hidrólise, equilíbrio osmótico e equilíbrio ácido e base. Bom, falamos um pouco da água e agora eu quero falar de um outro composto inorgânico, de outros compostos inorgânicos, para falar a verdade, chamados sais minerais. Você sabe o que são sais minerais? Então, são compostos que não são sintetizados pelo organismo, mas são essenciais para a manutenção do nosso corpo. Daí vem a dúvida: como que os sais minerais, então, chegam ao nosso organismo? É importante a gente lembrar o seguinte: os sais minerais eles são originados a partir da degradação das rochas. Com isso, quando eles são liberados da rocha através de sua degradação, os seres autótrofos, como plantas e algas, absorvem esses nutrientes e, com isso, entra na cadeia alimentar e nós conseguimos adquiri-lo através da alimentação. Bom, os sais minerais eles são divididos em dois grandes grupos: os macrominerais, que são exigidos uma maior quantidade da sua ingestão para a manutenção do nosso organismo, e são eles cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cloro e enxofre. E existem também os microminerais, que não são exigidos uma ingestão elevada diariamente. E quais são eles? O ferro, o iodo, o selênio, o cobre, o cobalto, o manganês e o zinco. Cada sal mineral tem uma ação específica no nosso organismo. E se nós não tivermos uma boa ingestão deles, podemos sofrer com carências e, com isso, apresentar algumas doenças e alguns sintomas desagradáveis no nosso organismo. Bom, se você quer saber a função de cada sal mineral do nosso organismo, fique ligado, que vai ter uma aula exclusiva sobre esse conteúdo. Bom, galera, nós já falamos um pouco sobre as substâncias inorgânicas, vamos falar agora das substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Vamos começar com a nossa primeira substância orgânica, que são os carboidratos, que podem ser chamados também de hidratos de carbono ou simplesmente açúcares, que são encontrados em tubérculos, como por exemplo a batata inglesa, o inhame, o cará. Podem ser encontrados também em raízes tuberosas, como a batata doce, como a mandioca, cenoura, beterraba. Podemos encontrar também em frutos, pães, entre outros. Suas principais funções são
energética, como é o caso da glicose, que entra no nosso metabolismo energético lá na mitocôndria para gerar energia para o nosso organismo. Reserva energética, como é o caso do glicogênio, que ficam armazenados nos nossos músculos e no fígado. E função estrutural, como é o caso da celulose, que constitui a parede celular das plantas e das algas, e a quitina, que constitui a parede celular dos fungos e os exoesqueletos de artrópodes. Nossa próxima substância orgânica são as proteínas, que possuem várias funções para o nosso corpo. Podem ser encontradas em carnes, ovos, leites e alguns vegetais, como feijão, lentilha, grão de bico, soja. As proteínas são polímeros de aminoácidos. E o que são aminoácidos? Aminoácidos são moléculas formadas por um carbono central, por um radical, um grupo amina e um ácido carboxílico. Quando esses aminoácidos se juntam formando o polímero, aí nós temos uma proteína. E essas proteínas, elas possuem funções como estrutural, como é o caso da queratina, energética, mas é bom lembrar que entre as moléculas energéticas do nosso corpo, a proteína sempre é de última escolha do nosso organismo, beleza? Temos função motora, como a actina e miosina, que existem nos nossos músculos, que fazem a contração muscular. Além disso, tem função hormonal, como é o caso da insulina e glucagon, que são produzidas pelo nosso pâncreas, e além disso tem função de defesa, como é o caso dos anticorpos produzidos pelas nossas células de defesa. Ah, não podemos esquecer da função catalisadora, que no caso são as enzimas, que aceleram as reações do nosso organismo. Falamos um pouco de proteínas, vamos falar agora um pouco de lipídios. Os lipídios são moléculas apolares. Sendo assim, elas não são dissolvidas em água, porque a água, vamos lembrar, é uma molécula polar. E para que os lipídios possam ser dissolvidos, eles necessitam de solventes apolares. Álcool, gasolina, clorofórmio. Podemos também colocar aí como questão o próprio sabão. Daí nós tiramos uma lição. Por isso é muito importante lavar periodicamente as mãos ou passar álcool em gel. Quando nós realizamos essas ações, essas substâncias dissolvem, então, o envelope lipídico que existe na camada mais externa do vírus, e esse vírus, então, não consegue mais entrar no meu organismo. Bom, os lipídios são constituídos de ácidos graxos e gliceróis. Às vezes as pessoas tendem a colocar o lipídio como vilão do nosso organismo, e não é bem assim. Claro que se nós ingerirmos elevadas quantidades, podemos ocasionar danos ao nosso organismo. Porém, os lipídios têm muitas funções importantes. Primeira delas, reserva energética, como é o caso dos triglicerídeos encontrados nos nossos adipócitos. Além disso, isolante térmico e isolante elétrico. O lipídio também tem função estrutural, como podemos perceber os fosfolipídios das membranas celulares do nosso corpo. Além disso, tem função hormonal, na síntese de hormônios sexuais, impermeabilizantes, que é o caso das ceras, e carregadoras. Como assim carregadoras? Os lipídios auxiliam na absorção e no armazenamento de vitaminas lipossolúveis. Já que nós citamos vitaminas lipossolúveis, vamos falar dessa substância orgânica agora? As vitaminas são compostos que possuem grupo amina, por isso do nome, vitamina. Amina vital. Elas são divididas em dois grandes grupos: vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água. Elas possuem grupos OH na sua constituição, que tem grande afinidade com a água. Mas essa afinidade que ela tem com a água também tem os seus males, entre aspas. Por quê? Por ter afinidade com a água, essas vitaminas podem ser excretadas facilmente, porque a água traz ela para fora do nosso corpo. Com isso, é necessário a ingestão diária desse composto orgânico. As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Já as vitaminas lipossolúveis, elas não possuem grupo OH, com isso elas não têm muita afinidade com a água, tendo mais afinidades com lipídios. E quais são essas vitaminas? Vitamina A, D, E e K. Por não ser facilmente excretada, não há necessidade da ingestão diária delas. Bom, vamos para a nossa última substância orgânica, e essa última substância orgânica são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são compostos formados por nucleotídeos. E o que são nucleotídeos? Nucleotídeos são componentes do nosso corpo que são formados por três moléculas: uma pentose,
um grupo fosfato e bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas são de 5 tipos: adenina, timina, guanina, citosina e uracila, sendo que essa uracila é comum apenas no RNA. Os ácidos nucleicos são RNA, que é o ácido ribonucleico, e o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Sua principal função é armazenar e garantir as informações genéticas do nosso organismo.